Olá, amigos. Tem um programa aqui na Rádio Cidade AM 860 e também na TV, tanto na Multiplay como na NET, A Hora da Verdade. Esse programa nasceu numa necessidade imperosa, já naquele tempo, há muitos anos atrás, de mostrar a verdade dos fatos e não permitir que a própria imprensa, que eu faço parte, pudesse enganar e pudesse distorcer e mentir e vender notícias falsas, que hoje chamam de fake news. As redes sociais vieram no início ajudar para que isso não acontecesse. Hoje, infelizmente, as redes sociais são as maiores fontes de notícias falsas e revolta, principalmente quando essas notícias falsas usam a dor, o sofrimento, a desgraça, a tragédia de uma população. Alguns políticos desse país que nasceram no YouTube, nasceram nas redes sociais, dizendo que são diferentes, iriam mudar a velha política, estão muito piores do que os boatos e as mentiras que saíram a velha politicagem antiga. Muito pelo contrário. Eles usam hoje a notícia, a velocidade de condução e de divulgação dessa notícia para mentir, caluniar, derrubar a honra de pessoas, formar perfil errado de pessoas boas, enfim, levar a discórdia, a desgraça à população brasileira. A população sabe muito bem disso, o que aconteceu durante essas últimas eleições. E isso acontece dos dois lados, tanto na esquerda como na direita. Nesse momento, o Estado do Ceará vive um dos piores momentos da sua vida, da sua história. Porque durante muitos dias, para os desinformados que não sabem, durante muito tempo, esses 4 anos do governador Camilo, e os 8 anos do governador Cid, e os 4 anos do governador Lúcio, ou seja, nos últimos 16 anos, o Ceará vive a mazela de uma crise na segurança pública sem precedentes. São milhares de mortos todo ano. E isso tem feito governantes perderem e ganharem eleições. Lúcio perdeu a eleição e Cid ganhou a eleição do Lúcio, prometendo resolver o problema da segurança. E Lúcio perdeu a eleição porque não resolveu o problema da segurança. Cid passou 8 anos e o problema da segurança só se agravou. Camilo recebe um quadro grave, estabiliza, melhora, depois piora, depois ultrapassa o número de mortos do próprio último ano do Cid e termina os 4 anos dele com um grande problema: segurança pública no nosso país. Isso levou a que os seus opositores o convencessem e a próprio staff do seu governo que ele tinha que fazer alguma coisa no segundo mandato para melhorar isso. E o que sempre se dizia é que o grande problema da segurança pública do Estado do Ceará é que os presídios estão dominados e eles servem como recrutamento de bandidos para cada facção. Teve há 2 anos atrás, houve uma crise nacional e aqui no Ceará foram mortos vários presidiários, numa briga entre eles mesmos, aqui em Fortaleza e no Itapajé, em que foi notícia vinculada a nível nacional. E muitos cobraram do governo Camilo Santana, inclusive, a questão da responsabilidade com o preso, inclusive cobrado pela Defensoria Pública da União, as comissões de direitos humanos da OAB e dos parlamentos cobrando isso. O governador ficou com um problema depois disso e, lamentavelmente, para evitar mais mortes, ele teve que separar detentos de facção. Só que isso é errado. O Estado não pode reconhecer facção. O governador esperou ver se era reeleito e, depois que foi reeleito, fez uma reforma completa no seu staff, uma reforma administrativa, mudou secretarias, mudou... E uma das reformas mais importantes aconteceu na área da segurança pública. Ele
ele tirou da Secretaria da Justiça, Administração Penitenciária, e criou a Secretaria de Administração Penitenciária. E chamou para o Ceará um profissional que tinha resolvido o problema em Goiás, no Maranhão e no Rio Grande do Norte. Ou seja, que passou a tratar o preso com a dignidade que ele tem que ser, mas também com o dever dele como preso e com as obrigações que ele tem como preso na cadeia. E o Estado passou realmente, aonde esse rapaz atuou, a ter responsabilidade sobre a vida do preso, da hora que ele acorda, da hora que ele vai dormir. O crime organizado, sabendo disso, e para os desavisados, o crime organizado no Ceará é muito forte, porque geograficamente nós somos o lugar mais perto da Europa, mais perto da África e mais perto da América do Sul. Os desavisados não sabem disso, por isso que esse crime organizado se desenvolveu no estado de Ceará, mas muito porque é um problema nacional que aconteceu, se potencializou pela irresponsabilidade de todos os presidentes eleitos do Collor até hoje, que nada fizeram pela segurança pública nacional. Quem, por incrível que pareça, quem criou um sistema único de segurança pública e criou recursos para esse sistema, por incrível que pareça, foi o Michel Temer, tão condenado, tão degradado, tão denigrido por todos. Mas foi o único que fez alguma coisa pelo sistema de segurança nacional. Eu estou dizendo isso para responder um rapaz, eu não vou nem dizer o nome dele, que achou estranho o governador tomar essas medidas, eu disse aqui que é tomado, que ele tomou. Um rapaz que é do movimento aí do Brasil, que apareceu para dizer que ia mudar a política, mas parece que a política que eles fazem é muito pior do que a que existia no tempo do meu tataravô. O que eu me revolto é que essas criaturas estão usando a desgraça do povo do Ceará, nós, cearenses, estamos sendo usados por moleques, verdadeiros moleques, que usam as redes sociais para se autopromover, todos viraram políticos, inclusive esse que eu estou falando, virou deputado, que fala e externa opinião sobre o nosso estado sem saber de nada, e sem entender nada, e inventa idiosincrasias malucas, só da cabeça de imbecil, mas não, isso não existe não, isso é para querer aparecer mesmo, de que o governador Camilo Santana tinha criado essa crise, fabricado essa crise, para que houvesse intervenção e o Bolsonaro não pudesse fazer as mudanças que ele tem que ser feito. O senhor não conhece o governador Camilo Santana, o senhor não conhece o estado de Ceará, o senhor não sabe o que é que a gente viveu. Agora, seria a mesma coisa de eu ter acreditado quando imbecis de esquerda, igual a você de direita, disseram que o atentado contra o Bolsonaro não existiu. Tiveram essa coragem de dizer que o Bolsonaro inventou aquele atentado, igualzinho o senhor agora, desse movimento aí, que eu não quero nem dizer o nome para não dar mais. Mas eu estou aqui me submetendo a fazer esse vídeo para dizer a minha indignação, o meu repúdio, a minha revolta por ser cearense, por estar sendo usado por pessoas medíocres, imbecis, que usam a nossa desgraça, o nosso desespero, e tem gente desesperada na periferia, está prestes a acontecer uma coisa mais grave aqui, fica usando essas idiotices, essa imbecilidade em cima do nosso pavor. Eu peço até a pessoa que ouvir esse vídeo e repassa esse vídeo, que divulga em cima do que disse esse imbecil, das besteiras que ele falou. Só para comunicar para vocês, a tal intervenção que ele disse que o Camilo Santana quer para evitar que haja, realmente, se houver intervenção no Estado, realmente se houver, em qualquer Estado da Federação, não se pode fazer nenhuma mudança na Constituição. Nas leis pode, na Constituição não. Mas não necessitaria isso não. Existe uma coisa chamada na nossa Constituição, que é o GLO, que é a garantia da lei, da ordem, o instrumento constitucional, que pode ser usado pelo presidente para casos em que há alteração na lei, na ordem de qualquer Estado, na vida normal das pessoas, quando há risco contra a integridade física das pessoas e do patrimônio
da população e do patrimônio público. Então, eu queria deixar isso bem claro para que você, nesse momento grave, né, não permita que pessoas, verdadeiros vagabundos, usem o nosso desespero para soltar mentiras e conseguir acesso